E aí, eu sou Fernanda Dias E eu sou Luan Fernando, e você está escutando o Oficializando. o podcast da Oficina Propaganda. E aí, está no ar mais um episódio do Oficializando. Sejam todos bem-vindos a esse episódio que demorou para sair, mas saiu. E antes de começarmos o episódio de hoje, a gente queria se desculpar pelo atraso do episódio anterior. A gente não postou na data certa, mas eu garanto a vocês que vai valer a pena. Exatamente. Estava programado para sair quinta passada, dia 27, mas acabou que, spoiler, a gente está gravando na quinta-feira, então já perceberam que tiveram alguns perrengues no meio do caminho. Mas assim, vai dar tudo certo. Esse episódio está muito bom. Confiem no nosso potencial e nos dos nossos convidados, que eu sei que vai dar um show aqui. Pois é, e se você sentiu falta e não soube o motivo, acompanhe nossas redes sociais que a gente avisou lá no nosso Instagram, @oficializandopod. E a gente sempre avisa se tem algum imprevisto, certo? Mas vamos começar, Fernanda? Simbora. Esse episódio é o episódio da UFES. Logo no início do podcast eu comentei por aqui que a gente ia ter uma dinâmica focado em UFES e focado no mercado publicitário, para vocês que querem conhecer mais do ambiente universitário, sobre o que a gente acompanha e que faz por lá, e também do mundo publicitário, do mercado, que também desperta muita curiosidade. Então, hoje é o da UFES. E pensando nisso, a gente decidiu convidar, temos 2 convidados hoje que representam uma liga, né, criada este ano, chamada LARPP, né? Não sei se falei certo, eles podem estar falando melhor, mas é a Liga Acadêmica de Participação e Representação Política da UFES. Um tema super em alta, super importante. Principalmente nesse ano, né? E sem mais enrolação, vamos falar dos nossos convidados. A primeira que a gente vai apresentar aqui é a Tatiana Anelsa. Já ia chamar de Tati, mas Tatiana. Tatiana Anelsa, se apresenta. Olá, boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast aqui, um projeto super bacana da oficina. Eu sou Tatiana Anelsa, né, como a Fernanda já antecipou. Sou professora do Departamento de Comunicação Social da UFES, também vinculada ao programa de pós-graduação em comunicação, também da UFES, professora do curso de Publicidade e do campo da comunicação digital e orientadora, né, da Liga Acadêmica de Representação e Participação Políticas. E estou aqui com vocês hoje para a gente bater um papo aí sobre esse tema, que é super importante. Obrigada, gente. Já deixo avisado que se eu soltar perdão, gente, é minha professora também, sala de aula toda semana. Então talvez aconteça. Eu também já quero pedir desculpa se eu soltar prof alguma vez, mas é o carinho que a gente tem, né, por ela. Mas ela não tá sozinha aqui. A gente também trouxe o diretor da Liga, Juan. Juan, eu queria que você se apresentasse aqui pra gente. Boa noite, eu sou Juan Gabriel, estudante de Direito da própria UFES, e já no quinto, sexto, sétimo período, organizei com outros ligantes para fundar essa liga, a qual eu presido, então estou aqui como representante da própria liga acadêmica para ter esse papo contigo. Muito massa. Tati e Juan, eu quero agradecer por terem aceitado participar do Oficializando e também dar os parabéns pela coragem de criar e de iniciar essa liga acadêmica, que é um movimento muito importante para os estudantes, principalmente no ano que a gente está, o período eleitoral, algo que bate forte. E querendo ou não, dentro da universidade, você vive um momento que está diretamente relacionado à política. É difícil você se abster dessas ligações. Então, time perfeito. Desejo total. tudo de bom. É total, sabe que o assunto hoje vai esquentar, né? Mas antes disso, queria que vocês conhecessem mais os nossos convidados de hoje. Então a gente vai pro próximo quadro, Conhecendo Convidados. Tô conhecendo convidados de hoje, vamos voltar para o nosso tradicional bate-bola. Então, eu e Fernando, a gente vai fazer umas perguntinhas simples e aí vocês vão tentar responder o mais rápido possível.
Já estreou Maria Gabriela, aquele bate-bola bem rápido, que você faz uma pergunta, você responde. A gente não tá imitando, é uma coisa nova, é uma coisa nova. É só uma inspiração. Só uma Só uma inspiração. Só uma inspiração. inspiração, entendeu? Então a gente vai começar assim, que a gente quer conhecer vocês dois, certo? Fernanda, vamos lá, começa você. Primeiro, um hobby. Literatura. Música. Chique, chique. Achei chique. Ah, eu já ia responder, eu quero participar também. Próximo. Uma celebridade. Fernanda Montenegro. Boa. Linda. Vivo eu não consigo pensar. Difícil. Pode ser morta. Sim. Abraham Kuyper. Chique. Menino. Tá, vocês estão vendo, né? Continua, Fernanda. Um animal que te define. Gato. Ovelha. Interessante, viu? Que Juan tá dando um negócio aqui que eu não esperava. Eu queria saber de vocês o ano que vocês votaram pela primeira vez. 2002. 2002. Você, Juan? 2018. Neném. Os dois com 16 anos, tiraram 18. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. 18 anos. Eu queria pontuar que eu acho que eu vou ser a mais recente aqui, porque o meu primeiro foi em 2020. Por motivo de que na última eleição eu tinha 15. Então, podia nem sonhar em votar. Mas vamos lá, pro último. Que novinha você, Fernanda. Novinha, gente, pelo amor de Deus. Olha, vocês apaguem isso da memória pelo resto do episódio, hein? Vamos lá. E por último, o influenciador de opinião. André Janones. Boa. Santana Dória. O Boa. diferentão, você não conhece ninguém. Ele tá diferente, Gente, esse não tava na pauta, mas eu vou lançar pra vocês. Queria saber de vocês, um cientista político. Alguém que fale de política que vocês gostam. Acho que vai ser o mesmo, viu? Se não for o mesmo, eu vou ficar chateado, professora. Então peraí, então vai ser assim. 3, 2, 2, 1. Yara Nicolau. Wilson Gomes. Bom, não deu igual. Gostei. Mas o importante é que a gente vai ter tópicos para debater, porque o massa de trazer dois convidados são opiniões que, por mais que possam ser alinhadas, ainda tem discordâncias. Isso que gera debate e entretenimento que o povo brasileiro gosta de ver. No caso, escutar. Essa conversa gostosa, essa coisa boa que a gente vai iniciar agora, porque a gente já tá indo para a nossa pauta principal. Galera, só para reforçar, a gente tá gravando esse episódio no dia 27 de outubro, ou seja, antes das eleições. Então, quem sabe o que aconteceu? O destino do país segue incerto para nós apresentadores e para os nossos convidados. Só queria deixar isso claro para ninguém ficar esperando a gente comentar quem é o novo presidente, nem nada. Mas é isso. Simbora para nossa pauta. A gente torce para ter dado tudo certo, mas ainda não rolou. Vai rolar nesse domingo, a gente tá numa quinta, mas com fé em Deus vai dar tudo certo, né? Nossa capa do episódio vai estar bem estampada. Eu queria deixar um recado para nossos ouvintes do ano que vem. Por favor, que tenha dado certo. A apresentadora implora. O coração treme. Mas embora. Para começar, eu queria entender de vocês como surgiu a ideia de montar a liga. Porque assim, tu é de direito, Tati de publicidade. Como é que esse encontro aconteceu? De onde saiu essa ideia? Então, no curso de Direito, apesar de ser 80% só lei, jurisprudência, doutrina, lei, no início, só para dar um gostinho, a gente pega umas disciplinas mais etéticas, mais propedêuticas, filosofia, sociologia, antropologia, ciência política do próprio departamento de ciências sociais. Então a gente tem esse contato. Em meio a esse contato, eu e um grupo de colegas, alguns inclusive fundadores da Liga, como o Reinaldo e o Agenor, e o Éricles, nós
Nos juntamos para produzir artigos, para discutir, conversar sobre política principalmente, e mesmo que com uma pegada mais jurídica, mas sempre tentando aplicar a política. E aí, do nada, a gente cai de paraquedas num texto do próprio Jário Nicolau, falando sobre representatividade, falando sobre poder legislativo, e aí ideias foram vindo, ideias, 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 ideias. E uma delas, o elo entre os outros departamentos foi feito, e aí veio a ideia de criar a liga para abordar esse tema de representação política. Eu, na verdade, vinha já desenvolvendo pesquisa na área de participação política em ambiente digital. E aí, né, isso já era um tema do meu interesse, né, uma coisa que eu já estava com vontade de fazer um trabalho de extensão também, né, para articular com pesquisa. E aí, um belo dia, o Juan me liga, né, e começa a falar, né, loucamente sobre o projeto da Liga, né, que eu achei sensacional naquele momento, né, não só porque, enfim, é um tema muito importante que precisa estar presente na universidade, mas sobretudo pelo fato de que foi uma iniciativa dos estudantes, né, assim, é uma coisa que a gente precisa valorizar, né, eu achei, enfim, foi um encontro muito feliz aí, né, do interesse deles, né, com o meu interesse, e aí a partir daí, devagarzinho, né, a gente foi ao longo desse ano construindo um grupo, né, construindo, né, aí algumas estratégias para atuar juntos, até que a gente conseguiu, enfim, encaminhar o lançamento da Liga e o processo de institucionalização também, né, da Liga aí junto à UFES, que está caminhando para que a gente possa aí seguir nas nossas atividades. E é isso. Muito bacana. É curioso que a primeira reunião no Meet que a gente fez com a professora Tatiana, a primeira pergunta foi que ela fez, né, que ela apresentou pra gente. Gente, como é que vocês me acharam? Eu ia perguntar isso, eu queria saber como é que vocês se encontraram, porque um faz direito, Tati é da área de comunicação, então eu queria saber como foi esse encontro, como é que você soube dela. Tati é famosa assim na UFES, ela já saiu no Plantes UFES, como é que tá essa coisa? Como foi essa coisa? E pra quem não tá no universo da UFES, sabe que assim, a gente de comunicação, a gente quase não se esbarra com ninguém, porque nosso departamento é lá no canto da UFES. O pessoal às vezes não sabe nem da nossa existência naquela universidade. De ver esse encontro do pessoal de direito com publicidade é algo bem fora do nosso padrão. Eu quero saber da fofoca. Conte, Ron, como foi que Eu, aconteceu? inclusive, nem sabia onde ficava o departamento de comunicação social até começar o projeto da Liga. Ninguém sabe. Tanto que até para achar, eu rodei ali no de agronomia e eu, onde é que fica esse departamento? E rodava, não achava. Mas enfim, o elo foi feito entre Reinaldo, da minha sala, membro fundador da Liga, que é de Poço Verde, município já no sertão sergipano, já na fronteira com a Bahia, que é conterrâneo, né, é da mesma cidade que Elaine, que é caloura, era Conheço o da minha primeiro período sala. na época de publicidade e propaganda, foi aluna da professora no EAD, e aí ele fez o convite para ela, né, da Liga, quando a gente estava trazendo novos membros, e aí ela deu a ideia, quando a gente estava decidindo sobre quem poderia coordenar o projeto, ela deu a ideia da própria professora Tati. A gente não sabia da especialização dela, da forma como ela vinha se empenhando, como ela disse, todo esse desejo. A gente só sabia que ela tinha feito um pós-doc na área e a gente viu, ela certamente tem conhecimento para tal, só vamos ver, vamos apresentar o projeto para ela, para saber se ela tem interesse ou coisa do tipo. A gente jogou verde e a gente de fato não esperava que ela tinha tamanho interesse. Foi uma surpresa, acho que de ambas as partes, como ela disse. Foi um Bacana, casamento inusitado, mas que deu muito bom. Massa, né? E esse dinamismo dos dois cursos. E a Universidade Federal, é importante dizer isso, que é bem legal, porque dá esses espaços, né? Dá esses espaços de interação de um curso com o outro, de um pessoal com o outro. Então, na Liga Acadêmica não tem só pessoal de comunicação, porque a orientadora de comunicação é uma coisa ampla, da UFES mesmo, né? Mas antes disso, eu queria saber por quê? Qual é a necessidade? Por que vocês acharam que precisava ter uma liga de representação política? A necessidade disso hoje na universidade e no Brasil? Eu digo enquanto jovem eleitor e também enquanto estudante, a professora dá uma resposta mais técnica, eu diria. Enquanto jovem eleitor, porque
quando eu via pautas ocorrendo sobre reformas, sobre mudanças legislativas no tocante aos costumes, eu mesmo sendo de direito tinha muita dificuldade em acompanhar toda a tramitação daquele projeto, não entendia o que eram os conselhos, por exemplo, como é que funcionava todo aquele processo, mesmo já tendo a base técnica e intelectual para isso, ainda assim eu tinha dificuldade. E além disso, já tendo essa preconcepção, quando a gente cai de paraquedas lá no texto do Jair Nicolau e a gente tira acesso aos dados do estudo acerca das eleições brasileiras do CESOP, que é o Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp, a gente pôde ver, nós os fundadores, todos os problemas envoltos à participação política, envoltos à representação, envoltos a tudo no tocante, e principalmente, né, ao poder legislativo, e aí diante disso foi caindo a ficha. A gente precisa corrigir, é uma fissura democrática que a gente vive, então é o que a gente já sentia, acho que todo jovem, mesmo sem ter lido esses textos, esses autores, entende que ainda tem essas fissuras em relação ao nosso Congresso Nacional, às nossas casas legislativas, às nossas câmaras municipais. Concordo. E aí quando a gente cai de paraquedas num texto que explicitou isso, que escancarou isso, aí cai a ficha de vez. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Eu comungo muito dessa ideia mesmo, tenho muitas dúvidas em algumas coisas. Um pouco do que vocês apresentaram nessa palestra de iniciação da Liga, né, foi muito esclarecedor em muitos aspectos, que a gente vai pontuar aqui. Mas antes disso eu queria saber de Tati. Por que, Tati, ter uma Liga de representação política? Tá bem, vamos lá. Bom, eu vou, na verdade, tentar complementar a resposta do Juan, porque né, eu discordo em número, gênero e grau com tudo que ele colocou aqui. Né? De fato, existe uma demanda, né, por estratégias de aproximação entre o cidadão e o sistema político. Né? Assim, a gente vive, na verdade, hoje uma crise de confiança, né, assim, das pessoas com relação às instituições, que está muito derivada dessa distância, desse afastamento, né, dessa falta de entendimento, dessa falta de compreensão sobre como esses processos políticos, né, relacionados ao legislativo, sobretudo, eles acontecem. Né? Mas, para além disso, né, assim, eu penso que a universidade ela é um espaço de conhecimento, certo? E, como tal, ela é um espaço de formação cidadã. Então, assim, né, para além do fato de que a gente tem cursos como Direito, Comunicação, Relações Internacionais, Ciências Sociais, que, assim, em que esse tema ele está diretamente relacionado, para além disso, né, assim, a universidade tem um papel fundamental, né, no fortalecimento da democracia, né, porque nós somos um espaço de debate esclarecido, um espaço de livre circulação de ideias. Né, então, nesse sentido, a universidade ela é, sim, um lugar de política. E aí eu acho que, né, para além da, digamos assim, dessa questão do tema em si, né, eu acho que tem esse outro papel, né, essa outra necessidade que está por trás da própria natureza da universidade, né, de trazer a política, né, para dentro da universidade. Acho bacana isso aí que a senhora colocou, professora. Tatiana, professora, vou chamando, vou mesclando, viu, gente, aqui. Professora Tati Professora uma boa Tati. mescla. Perfeito. Valdeir o que o João falou, professora Tati, então. É bacana essa fala, porque eu concordo demais. A gente, como aluno de uma federal, a gente já é um ser político, como a Fernanda estava dizendo. A gente já se torna político, né? A gente está naquele local, naquele lugar, que é uma instituição federal. Ali a gente já está ocupando um espaço político. A senhora acha que essa liga, e Juan também, é um feedback que vocês dão ao público, então à sociedade? É um trabalho que vocês dão à sociedade? Ou é uma coisa que vocês incorporam mesmo para movimentar essa dinâmica da UFES? Como é que vocês pensam? Com as duas funções, viu Luan? Eu penso que é um projeto de extensão e, como tal, ele tem, né, um caráter primordial de dar uma devolutiva mesmo, né, assim, de ir para além dos muros da universidade. Né, esse é o que caracteriza uma ação de extensão, um projeto de extensão como uma liga acadêmica, e também de a gente tentar se organizar dentro da universidade em torno dessa temática. Né? Quem é que está interessado, né, em promover ações, em promover atividades, né, em ler, em estudar, né, em discutir essa temática. Né? Então, eu acho que é um programa que tem essas duas finalidades, né, tanto para dentro como também para fora. Gosto. Vale ressaltar aqui que a Liga ela funciona o ano todo, certo? Mesmo quando não é período político, então não é um advento relacionado apenas ao período eleitoral. Porque
política acontece o ano inteiro. Acho que vale ressaltar a importância de se falar de política e de se ter essa representação, mesmo quando política não é o tema em voga do ano. Porque, assim, não é o tema em voga para geral, mas ela ainda está acontecendo. Ela ainda tem uma interferência no nosso cotidiano e na nossa... qual seria essa importância? Só para reforçar para os nossos ouvintes. Eu consigo linkar as duas perguntas. Uma do feedback que a Liga vai dar para a UFES e para fora, junto com essa interferência política no nosso dia a dia ao longo do ano e dos anos. Na entrevista que eu dei ontem para o pessoal do Contexto, eu comentei da minha experiência pessoal ao tentar entender tudo que, já que a gente está tratando temas recentes dentro do período que a gente está, Sim, eu estava tentando entender, estava buscando entender a polêmica envolvendo as verbas das universidades, porque umas universidades postavam que era uma coisa, outras universidades postavam que era outra coisa. Na internet, todo mundo dizia uns que eram uma coisa, outros que eram outra coisa, e diante disso, eu busquei os meios necessários para tentar entender o, o que era de fato que estava acontecendo e não consegui. Eu olhei as planilhas, eu não entendi as planilhas. Na palestra, a própria professora Tati trouxe esse ponto da dificuldade técnica de entender. E aí, diante dessa dificuldade, é nisso que a Liga tem que se predispor a ofertar esse feedback, seja para os seus seguidores ou para as pessoas em geral. Ela tem que buscar aumentar esse alcance, né? Ampliar esse alcance. É claro que inicialmente começa ali na própria universidade, é para os próprios estudantes, mas é uma meta de pouco a pouco e alcançando comunidades próximas à universidade ou regiões interioranas. É um trabalho de formiguinha, então pouco a pouco a gente vai alcançando essas pessoas para tratar, já puxando gancho para a segunda pergunta, de toda e qualquer pauta que afeta a nós, seja como essa envolvendo a universidade pública ou outras mudanças legislativas muito importantes. Atualmente está tramitando a pauta do homeschooling, foi aprovada na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, e provavelmente muitas pessoas nem sabem que está tramitando, e é algo que muda muito o sistema de ensino das escolas. Então, quem foi que votou a favor ou contra, de que forma isso reflete na sua vida, são pautas que acontecem, independente do período eleitoral, acabou batendo junto, né, mas que acontecem ao longo dos anos, que as pessoas precisam saber. Uma que a Liga sempre traz, que é muito importante, principalmente para a juventude, que é um tema que está bem em voga nessas eleições, foi a alteração da taxa de renovação ou aquisição de categorias da CNH no final de 2020, por parte da Alesi, iniciativa do governador. Foi inicialmente, né, algo que começou com o presidente da República, quando ele dobrou de 5 anos para 10 anos, e aí depois os estados acompanharam essa mudança para dobrar a tributação. No estado de Sergipe ele não só dobrou, ele mais que dobrou, foram mais que 100%, um pouco mais que 100%. não E aí, em sabia meio não a essa disso. mudança, os jovens que pagariam 200, 400 reais para Sim. tirar sua primeira habilitação, passam a ter que pagar 400 ou 800. E que para quem está começando a vida, é uma trava. É difícil. Agora faz sentido o tanto que eu paguei na minha carteira. Eu paguei comecei a muito menos tirar. que isso, saiba. Então, Fiquei triste. exato. Aí, é isso. São mudanças que são importantes, mas que necessitam de um corpo disposto, né, de fato um grupo disposto a entender, porque é difícil de entender esses processos, mastigar essa informação, então não deixa de ser um trabalho de cunho jornalístico, e entregar para a Total. população que esteja disposta a procurar, a entender, enfim, a Liga é isso. São coisas que interferem diretamente, né, no nosso dia a dia, que interferem na nossa vida, que às vezes a gente não sabe. Por exemplo, eu mesmo não sabia desse do CNH que você falou. Em relação àquilo que você falou do corte das verbas, por exemplo, eu vi que tinha isso mesmo, algumas universidades elas postavam uma coisa, outras universidades postavam outra, e eu vi que acabou virando um palco de político. Quem era a favor de um lado falava sobre corte, quem era a favor do outro falava sobre congelamento e depois, né, liberação, dezembro, enfim. Virou uma questão que é uma questão técnica do que aconteceu de fato, para a gente ver os fatos.
é tudo conturbado em uma nuvem de questões políticas, de lados opostos, e cada um usa isso aí de uma forma que quer. Então a Liga, eu acho que ele tem esse papel bacana, esse entendimento que vocês fazem, é de mostrar os fatos em si mesmo, de mostrar as coisas em si. Eu acho que eles atuam como também um tradutor dessa linguagem técnica que normalmente é usada justamente para dificultar o acesso à informação. Porque a gente que está no meio sabe que não tem necessidade de tanto rebuscamento em certos tópicos que normalmente só são utilizados para impedir ainda mais o acesso a esses assuntos. E a Liga é importante E às vezes sobre mesmo isso. quando a gente nem tem a obrigação técnica de entender, mas Sim, mesmo exato. quando a gente tem, ainda é muito difícil. Na disciplina de processo constitucional, com o professor Carlos Augusto, ele separou um dia inteiro, são 4 aulas seguidas, são 4 horas de aula, só para a gente entender o mandado de injunção acerca da criminalização da homofobia. Nossa. E foi pesado porque é um tema denso e que, mesmo para a gente que já tinha um conhecimento por ser de direito, estava no 6º período, ainda assim foi pesado. Imagine para os cidadãos em geral. Então essa tradução é mais que necessária. Exatamente. Eu queria só complementar, na verdade, porque isso que o Juan está falando é super importante, não faz sentido, gente, que é o seguinte, um critério, né, importante para a gente pensar a qualidade da democracia é a transparência. Né? E a gente pensa, às vezes, que transparência é simplesmente disponibilizar as informações, mas não. As informações elas têm que ser disponibilizadas de uma maneira acessível, do ponto de vista cognitivo, Legível. o médico comum ele possa compreender aquilo. Porque senão é uma falsa disponibilidade, é uma falsa transparência. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa também, né, cobrar, né? Não só fazer esse trabalho de cuidar, né, fazer esse processo de tradução, né, mas também de cobrar, né, os próprios agentes políticos, as próprias casas, né, as instituições se esforçarem nesse sentido, né, de tornar o processo mais transparente, mais acessível do ponto de vista da comunicação. Democratizar a informação não é só colocar ela lá, é fazer com que ela seja entendida. E aí, puxando o gancho só da nossa Casa Legislativa, essa pauta, por exemplo, dos tributos envolvendo a CNH, além dos votos de cada um serem disponibilizados na plataforma, só que de uma forma mais oculta, né, mais técnica, mas teve uma notícia, teve uma manchete explicando direitinho a mudança, ou seja, a própria casa que teve a iniciativa de ir lá e explicar uma mudança importante para os eleitores. Mas isso ainda é algo que está engatinhando, é bem devagarzinho, e aí a gente, de fato, tem que pressionar, como a professora disse, para melhorar nesse sentido. Bacana. Fernanda, tem pergunta aí? Tem pergunta aí, é? Eu escutei um barulho diferente nessa gravação. Não é. Ó, a gente anunciou uns dias que ia ter caixinha de perguntas e aqui está estreando ela. A primeira pergunta é de Wesley Araújo, @WesleyAraújo. Qual a diferença entre representação política e participação política? Quem se habilita? Acho que eu posso tentar responder essa pergunta. Bom, a representação, primeiro vamos lá, a gente vive num sistema político que é uma democracia representativa, tá? O que isso significa? Nós elegemos representantes, certo? Porque, né, pensar uma sociedade de massa como a nossa, né, com, enfim, 220 milhões de brasileiros, uma democracia direta, ela não é viável. A gente não poderia, para cada decisão política a ser tomada, né, pelos agentes políticos, pelos gestores, que todos os brasileiros fossem consultados. Isso seria impossível, isso travaria todo o processo, né? Então, por conta disso, né, nós temos uma democracia representativa, certo? Nós elegemos representantes, sejam eles para o legislativo, sejam para o executivo. Então, assim, do ponto de vista institucional, isso significa representação. Assim, nós damos o direito a essas pessoas de nos representarem através do voto. Isso é uma coisa, né? A outra coisa é a participação. Tá? A participação ela é um processo que ela é necessária também, ela é fundamental, na verdade, para fortalecer a democracia, né? E ela diz respeito ao fato de que o Estado ele precisa ser poroso, ele precisa ser permeável, tá? Para que o cidadão, para além do voto, né? Porque a gente já participa votando, mas para além disso, né, para que a gente possa, né, assim, trazer nossas demandas, né, colocar as nossas necessidades, colocar as nossas opiniões, né, para os agentes políticos ao longo do processo de gestão mesmo, né, ao longo dos 4 anos de mandato, por exemplo.
E aí a gente tem, né, várias ferramentas, várias formas, sei lá, audiências públicas, processos de enquetes, né, a gente tem os comitês, né, os conselhos deliberativos, né, vários instrumentos institucionais, né, criados no nosso país para permitir a participação das pessoas, né, para permitir que as pessoas opinem sobre uma política pública, né, sei lá, o posto de saúde no meu bairro não está funcionando, né, vamos formar aqui um conselho para ouvir as pessoas, como que a gente pode melhorar, né? Então esse processo, ele é um processo que é, assim, eu diria, tão importante quanto o voto mesmo, né, para o fortalecimento da democracia, para que a gente tenha uma democracia sólida, né, consistente, né, e que seja capaz de absorver e de entender as necessidades das pessoas. Então, eu acho que essa seria aí uma diferença, né? Representação, né, diz respeito a um direito que a gente delega para outras pessoas para gerirem, né, as coisas públicas em nosso nome, e participação é um processo em que eu, Fernanda, Juan, Luan, cidadãos comuns, podem participar desse processo, né, de uma maneira sem ter um mandato, né? Eu não fui eleita a nada, mas ainda assim eu posso participar do processo político. É muito fácil entender com uma professora dessa maravilhosa, uma didática dessa explicando. Oi, você? Algo a acrescentar? Concordo ipsis literis com o que a professora disse, não tem como não concordar. E só um comentário em off também, quando a gente fez a proposta para ela, o nome da liga era Liga Acadêmica de Representação Política, somente, LARP. E ela disse, vivemos numa democracia representativa participativa. O Estado tem que ser permeável, então sugiro a mudança do nome. A gente, o quê? Mudar o nome? Como assim? Mas a gente precisava mudar o nome e aí Liga Acadêmica de Representação e Participação Políticas. É legal que traz a pessoa, o indivíduo, para o protagonismo, né? Então, assim, é a participação, então, seja por essas ações que a professora falou, seja por um mandato em conjunto, né? Aqueles mandatos participativos, né? Colaborativos, acho que é esse o nome. Então, assim, traz o eleitor não só como o papel de votante, né? Que é o papel máximo da democracia, estabelecer seu voto, né? Você votar, mas também como um protagonismo, né? Traz ele mais próximo de uma participação de fato. Nessa questão, nesses dois pontos ainda, pode falar, amiga. Eu ia comentar que você estava falando de participar, tira ele da posição de espectador da democracia, Exato. Que é um posto que, principalmente aqui no Brasil, na maior parte dos anos, os brasileiros ocupavam, que é esse posto de assistir e votar, mas ficar assistindo tudo que está acontecendo, sem entender, sem processar. Acho que a Liga, ela estimulando a participação, traz esse sentido de que você pode fazer algo. Porque sempre tem aquele discurso de que, o que adianta votar? Adianta votar, adianta participar, estar presente nessa vida política, porque ela não se resume a quem está em Brasília. Ela se estende a você, ela se estende à sua casa. Em relação a esse ponto que a Fernanda está trazendo, e representação e participação, vocês acham que no Brasil hoje a gente está com uma representação mais diversa, necessária, que está se caminhando? E vocês acham também que a participação das pessoas está sendo mais massiva? Como é que vocês analisam esse cenário de hoje? A professora apresentou na primeira palestra de apresentação da Liga dados de ínfima representação por parte de minorias não quantitativas, mas qualitativas no Congresso Nacional, e isso reflete em todas as casas legislativas, principalmente. Não há, de fato, uma representação que reflete o cenário étnico, racial, de gênero, enfim, em todos os sentidos da população brasileira. E aí, já partindo para o segundo ponto, dizendo que de fato não há essa representação na prática, e tem vários fatores, um deles é a ineficácia das cotas eleitorais, por exemplo. Além desses pontos, nesse ano, eu não lembro a porcentagem exata, mas acho que aumentou em mais de 50% o número de jovens eleitores, né, de 16 anos, para que eles fossem votar. Tem um engajamento, tem uma bandeira política envolvida com isso, mas eu vou pegar o dado
do alistamento eleitoral para fazer a nossa reflexão. E além do próprio alistamento eleitoral, senti eu, né, que as próprias redes sociais e as ruas, principalmente, foram mais fervorosas do que há 10, 15, ou como o próprio professor Wilson trouxe na palestra, do que 50 anos atrás. Hoje, há sim maior necessidade de ir para a rua, não só um grupo específico com interesse específico, mas grupos defendendo suas pautas, organizados em blocos, e diante de uma polarização ficam 2 grandes blocos, mas é mais de um bloco, né, que está se movimentando para expressar suas opiniões. Então, os jovens se movimentam nas redes, se movimentam nas ruas, se alistam para poder votar, vão e votam. Então, há sim maior interesse em participar de alguma forma, sendo um pouco pé embaixo, é um pouco fogo de palha e também é um pouco menos do que a gente poderia alcançar, porque como vocês mesmos trouxeram, né, não é só durante o período eleitoral, a participação política tem que ser regular e ao longo do mandato inteiro dos nossos representantes. Então, considero que houve maior participação ao longo desses anos que se passaram, né, a nossa história recente, mas ainda é algo bem embrionário diante da nossa cultura democrática, sabe? A gente tem pouco tempo de democracia, se é que a gente pode chamar de democracia, então a gente ainda está engatinhando. A gente pode se definir como uma democracia imatura, né? Em processo. Uma criança. Democracia em processo de Uma envolvimento. criança bem levada, né? Uma criança muito mal criada. Caminhando. Mas só para complementar aqui com alguns dados, viu, gente? Essa questão da representatividade, né? No sentido de que como os grupos sociais, né, que estão presentes na sociedade brasileira, como eles se expressam, né, no Congresso Nacional, por exemplo. E aí a nossa nova legislatura, né, e os deputados, senadores e senadoras e deputados que foram eleitos agora para assumir em 2023, a gente teve um aumento de 15% para 17,7% no que diz respeito a cadeiras ocupadas por mulheres. Ainda é muito pouco, né? Se a gente parar para pensar que, né, enfim, estamos em 2022, né, as mulheres são 51% da população brasileira e apenas, né, são menos de 18%, né, das representantes eleitas, né? Então, assim, ainda enfim, é um número muito aquém daquilo que deveria ser e que poderia ser. Tati, eu gosto de frisar que a gente fala assim, minorias, mas nunca é a minoria, é sempre a maior parte da população. É uma ironia no termo a ser utilizado, porque assim, as mulheres são a maior parte da população, as pessoas pretas são a maior parte da população. É muito irônico, e quando a gente vê isso na prática, a gente entende que não faz sentido o que a gente está vivendo, no sentido de representação e participação. Então, falta. De fato, assim, né, historicamente, a gente chama de minorias porque, muito embora sejam maiorias quantitativas, são minorias do ponto de vista simbólico, né, assim, do ponto de vista Direito, né? direitos, de poder, né? Então é nesse sentido, né, que a gente chama de minorias, porque quando a gente vai para os espaços de poder, de fato são minorias, né? Então, para você ter noção, né, na Câmara dos Deputados, hoje tem 75% dos representantes autodeclarados brancos, né? Pretos, né, e pardos são mais de 50% também da população brasileira. Exato. Né? E o que explica isso? A gente sabe, né, historicamente, o que explica isso, né? Mas enfim, é uma representação muito distorcida da sociedade, se a gente pensar. Completamente. E é aqui que a gente entra com apelo para participação. Porque não adianta você se rebelar contra o que está acontecendo se você também não procura ter candidatos que te representem. Porque se não te representa, não vai lutar a favor do que você é, do que você pretende alcançar. Mas também vale reforçar que não é só o seu umbigo que está em jogo. É algo que não só vai definir o seu destino, mas o de toda uma nação. Então, por mais que esse podcast vá ser ouvido pós-eleição, já fica aqui uma reflexão para as próximas que seguirão, porque essa não vai ser a última. Nem primeira, nem última a acontecer. E não vai ser essa primeira polarização, o desacordo que vai rolar. Enfim, eu queria fazer uma pergunta aqui que vai mexer um pouco com o Juan, porque na descrição ele se intitula cristão. E é impossível a gente comentar sobre... passar esse episódio sem comentar sobre essa parte
de Estado, porque a gente vive no Brasil, um país que é laico, só que usam as bandeiras da religião distorcidamente. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Mas em que aspecto? A pergunta foi voltada para algum governante em específico ou para práticas, pautas, atual legislação? Seria O que que vocês sentido da acham da laicidade? influência dos... Seria mais tipo, o que vocês acham da influência desses movimentos religiosos na política? Que Tem vem uma, crescendo nos últimos tempos. uma página que eu vi ontem que eu ainda tô absorvendo tudo que ela tem de conteúdo, aí eu vou dizer o nome dela aqui já já no Instagram, que fala sobre os cristãos serem diferentes. E eles devem se portar como diferentes, não melhor, não pior do que ninguém, mas diferentes. Mas, embora diferentes, embora buscando a outro mundo, mas vivendo neste mundo caído, eles devem se portar politicamente, eles devem trabalhar, eles devem conviver com aqueles que eles entendem que não estão buscando, né, a mesma coisa, e aí entra toda a narrativa de cosmovisão, de defesa de pautas, de costumes, enfim, todo esse conflito entre o que a gente busca e o que as pessoas em geral não buscam. E aí eu vou já ser direto ao ponto, vou trazer uma das principais pautas que sempre, sempre, sempre discutem, como o aborto, porque eu estava discutindo com a ligante, Milena Maiara, sobre a imposição legal das pessoas que são contra o aborto, que a nossa legislação atualmente ela proíbe o aborto e ela tem uma fundamentação, em parte, de um conservadorismo não cristão, em parte de um conservadorismo cristão. E aí, a opinião dela, essa imposição por meio de uma legislação que tem fundamentos em costumes, né, costumeiros, impedindo que essas outras pessoas, muitas vezes até subrepresentadas pela própria consequência do cenário político, não realizem essas práticas, seria uma opressão. Do outro lado, de um ponto de vista cristão, por exemplo, se a atual legislação o favorece, se a atual legislação que não permite o aborto, salvo nas situações excepcionais já previstas em lei, se a atual legislação não permite a prática do aborto enquanto algo institucionalizado, enquanto algo de fato legalizado, esses grupos, cristãos ou não, como eu disse, são vários que se aliam, impedem a participação, buscam impedir a movimentação dos outros grupos que buscam mudar isso. E aí entra num conflito de participação política propriamente dita. Enquanto uns Sim. defendem mudança, defendem colocar isso em pauta, defendem a tramitação de um projeto nesse sentido, do outro lado, fundamentados, já que eu peguei uma pauta relacionada aos costumes, vão buscar atrasar aquela pauta, vão fazer jogos políticos, vão fazer alianças políticas ali no Congresso para que isso não seja discutido, bancadas serão formadas para que isso não seja discutido, e por aí vai. Trouxe essa pauta polêmica, que está sendo super discutida, mas a gente poderia pegar uma pauta econômica, a gente podia pegar uma pauta mais técnica, mais institucional de fato, enfim. Então, qualquer pauta Demográfico. envolvendo sua religião ou sua ideologia, seus costumes, seja o que for, se você é a favor, você vai fomentar a participação daquela mudança. Se você gosta do jeito que tá, você vai tentar segurar aquilo ali do jeito que dá para continuar do jeito que tá e por aí vai. Perfeita colocação. Eu queria só pegar tentar tirar de vocês uma análise sobre o cenário que a gente está vivendo agora. Tentar saber, a gente, né, não sabe ainda. O programa vai sair depois das eleições, então a gente já vai saber o resultado. Mas hoje, no momento que a gente está gravando, a gente não sabe o resultado. Então eu queria ver de vocês, tentar extrair de vocês um pouco. Qual é a análise que vocês fazem? Eu sei que vocês não são. Não muito analistas políticos, mas de qualquer lado que for vencer, e eu espero que seja do lado esquerdo, de qualquer lado que for vencer, qual é a análise que vocês trazem, assim, desse momento que a gente vai viver a partir de 2023? Tati? Isso ainda com relação às questões, né, da influência da religião, né, na vida política. Perfeito. É isso? Tá, vamos lá. Então. Vejam, eu acho que, sim, segundo a tradição liberal, a liberdade religiosa é um direito do indivíduo, certo? Sim, né? É um direito do indivíduo. Se a gente pensar o liberalismo enquanto doutrina voltada para, né, a liberdade como um valor
importante, né, para qualquer sociedade. Mas a religião, ela diz respeito à sua vida privada, não à sua vida pública. Certo? Assim, se a gente pegar o modelo francês, por exemplo, na França o Estado é laico, assim, que, de uma maneira que nenhum argumento de base religiosa ele tem validade num debate sobre qualquer tema público. Tá? Porque aquilo que é público diz respeito a todos nós. Tá? E eu tenho a minha fé, você tem a sua, fulano tem a dele, certo? Então, assim, isso não deve ser trazido para um debate público justamente porque é algo que diz respeito à sua crença. Né, assim, que você tem que ter, claro, né, a sua liberdade garantida, né, para, enfim, exercer a sua fé, né, liberdade de culto, tudo isso tem que ser garantido, inclusive a partir da própria doutrina liberal, tá? Mas, assim, é complicado quando isso começa a interferir nos assuntos públicos, assim, ao meu ver, tá? Assim, por quê? Temas públicos, eles deviam ser trabalhados ou conduzidos com base na racionalidade, idealmente. Idealmente, né, assim, a gente discute uma política pública com base na razão, com fundamento científico, né? Assim, a religião, ela fornece muitas coisas importantes para as pessoas, né? Mas ela não fornece fundamento nesse sentido, para a gente tomar uma decisão esclarecida sobre qual é a melhor política pública de saúde para o Brasil na pandemia, por exemplo. Percebe? Né? Então, isso é complicado. E no Brasil, a verdade é que assim, o Estado nunca foi laico. Está na Constituição, tá? Mas, assim, tem uma cruz, né, com Jesus pregado no prédio do Congresso Nacional, em vários prédios públicos. Né? Então, assim, a laicidade do Estado brasileiro ela é muito permissiva. Porque, historicamente, existe uma relação entre as lideranças políticas e as lideranças religiosas. Nossa história ela foi constituída dessa maneira. Né? Então, assim, por exemplo, a nossa bancada, a nossa legislatura agora, para 2023, na Câmara, vai ter aproximadamente 20% da bancada evangélica. A bancada evangélica vai representar 20% dos deputados na Câmara, no Congresso Nacional. Tá? Então, assim, é muita gente. Pensando em representatividade, né? Assim, é bastante gente. E, assim, não é que os evangélicos, né, não sejam importantes, não sejam um grupo social importante, não é disso que se trata. Né? Mas o fato de ser evangélico, o fato de ser, né, do candomblé, o fato de ser espírita não deveria estar em questão quando eu sou um representante político, percebe? Né? Então, eu acho que isso é bem, bem complicado. Né? E aí, pegando esse gancho da questão do aborto, né, por exemplo, que o Bruno trouxe aqui para a roda, né, assim, quando a gente opera a partir de critérios religiosos, o que acontece é que se uma determinada religião é contrária ao aborto, e a gente coloca isso como um valor absoluto, isso faz com que o direito, que inclusive está previsto em Constituição muitas vezes, né, como a gente viu acontecer aí nos últimos, sei lá, nesse ano mesmo, agora recente, teve o caso da menina lá no Sul, né, que teve o direito ao aborto legal negado, uma menina de 11 anos, tinha sido violentada, né, que estava grávida de um parente e que não pôde fazer um aborto, né, um direito garantido, né, em Constituição, justamente por conta da pressão desses grupos políticos, né, que têm esses valores como valores importantes. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito complicado. Né? Isso é muito complicado porque a gente está tirando o direito dessas pessoas. Isso não se pode permitir. Né? Assim, ninguém pode perder, né, esse direito. Isso, assim, não estou nem entrando no mérito, né, da gente pensar no aborto seguro como política pública, né, pelo fato de que milhares de mulheres morrem todos os anos no Brasil, porque se submetem a procedimentos inseguros, clandestinos, e a gente sabe que a maior parte dessas mulheres são pretas, pobres, periféricas, porque não têm condições de ir numa clínica limpinha, né, como mulheres de classe média e alta têm. Né? Então, assim, é muito complicado quando a gente coloca a religião nessa discussão, sabe? Porque a gente adota uma espécie de um discurso, não, porque eu estou fazendo isso, né, em nome de Deus, da família, da tradição, mas, na verdade, é a vida das pessoas que devia ser pensada primeiro. Então, essa é a minha perspectiva. Né? Então, assim, o problema não é a religião, o problema não é a doutrina, não é o evangelho, não é a fé das pessoas. Sim, a dificuldade que as pessoas têm de separar a vida pública, vida privada, primeira coisa, e segunda coisa, o fato de que muitos representantes, infelizmente, se apropriam da fé das pessoas, sabe, assim, como um capital político, sabe, assim, para se eleger. Eles como objeto de manipulação. Exato, exatamente. Isso é algo que a gente deve combater, na minha perspectiva, sabe? Porque... Nisso eu concordo. Porque tem um tema interessante que é sobre certos líderes, pastores em especial, ou até padres, como a gente viu como candidatos, se utilizarem da sua figura enquanto representante, enquanto líder religioso, para angariar votos. Isso, já trazendo uma opinião pessoal da minha linha doutrinária,
é equivocado. E aí, como eu citei logo no início da própria entrevista, o Abraham Kuyper, ele foi primeiro-ministro da Holanda, cristão, mas antes mesmo de se candidatar para cargos públicos enquanto político, ele saiu do ministério, então ele era pastor, saiu do ministério, se afastou e fez sua campanha independente de ser pastor ou não. Então, de fato, se utilizar da sua posição, inclusive manipulando, por meio disso, ovelhas, né, que nem eu trouxe no início, pessoas que creem nele e que creem naquilo que ele defende, mas em razão da sua posição, é equivocado. O processo ele deve começar de baixo e se utilizar disso dessa forma, nesse sentido, é de fato equivocado. Você tem essa visão como um evangélico e eu trago a minha como uma católica, que usar o termo de cunho religioso como se intitular padre é contra a nossa religião, é contra o que nos é pregado. Não é para ser associada à política, não é possível utilizar a batina como meio de convencimento político, porque a gente sabe que religião é algo que carrega muita gente. E utilizar isso é na pura intenção de manipular. Se afiliar a preceitos religiosos é pura malcaratice. Desculpa, eu não consigo engolir, eu não tolero, eu acho extremamente desrespeitoso com as pessoas que seguem a religião utilizar desse termo, dessa religião que deveria ser bonita, que deveria ser carregada com amor, temas que não tem nada a ver com ela, que desprezam seu puro significado. E fala, Luan. Isso já é triste. Pior ainda é quando temos falsos mestres se utilizando de religiões para angariar votos. Aí é muito mais triste ainda. Usar a religião como palanque é uma coisa a ser discutida, é uma coisa triste. ruim mesmo, né? Mas eu vou cortar um pouquinho o assunto, vou desviar a gente, trazer a gente para outro caminho, certo? Porque a gente tem outra pergunta, uma pergunta agora, mais uma pergunta de um dos nossos seguidores que enviou na caixinha de pergunta lá do nosso Instagram, @oficializandopod, e ela é da @Louise Nunes. Ela pergunta assim: qual a importância da participação dos jovens na discussão política? Então, qual a importância que você, Juan, levantou já, e eu queria saber, Juan, como é que você vê? O jovem, ele tem que estar inserido mesmo nesse campo? Rapidinho, antes de Juan responder, eu tenho outra pergunta aqui, que é do Só Me Chamo de Nando, que é assim, que ainda, falando dessa parte educacional, quer saber por que os meus educacionais são tão poucos valorizados pelo governo atual, que eu acho que fica muito bem com a pergunta da Luísa sobre a importância dos jovens participando dessa discussão política. Na minha cabeça teve uma linha de raciocínio. Boa sorte, Juan, em responder. Respondo a pergunta feita pelo Luan, no gasto da juventude, e a professora responde a parte sobre a própria valorização da profissão enquanto professora. Eu, como vocês perguntaram, né, eu tirei meu título de eleitor ainda em 2018, fiz meu primeiro voto, depositei meu primeiro voto de confiança ainda em 2018, estava no final do ensino médio, lá no Cefet, no IFES, e eu não entendia nada de política. Eu não sabia absolutamente nada. É evidente que dentro da minha limitação, eu vou tentando buscar ali alguém que me represente ou coisa do tipo, mas em síntese, eu não entendia nada. E aí a importância da participação dos jovens na discussão política, ela se reflete justo no peso que esse voto tem. É igual, né, o mesmo peso de voto que uma pessoa que tem doutorado, por exemplo. Então, se você permite que jovens de 16 anos, inclusive, votem, você tem que buscar, de fato, essa fomentação de discussões políticas e capacitação política, inclusive na própria escola, desde já, com os princípios básicos democráticos já sendo defendidos desde sempre, para que quando eles venham a votar, eles já estejam minimamente preparados. E aí, enquanto jovens, 18, 20, 22 anos, isso seja continuado para que um dia eles tenham maior qualidade no voto que a gente diz. O voto não é necessário, mas assim, preferencialmente,
alinhado, um voto de fato representativo, um voto que tenha sentido. Então, a importância de você fomentar a discussão política e a participação dos jovens é para qualificar o voto deles, é para capacitar eles e fazer com que eles escolham o que há de melhor para eles. É nesse sentido. E aí já trago um exemplo do próprio Colégio Ateneu, que vem desenvolvendo um projeto de formação, de capacitação de jovens eleitores, não só no sentido de ir lá e tirar o título, mas de fato, né, por meio do coordenador, por meio do professor, de incentivar atividades, práticas, estudos para já trabalhando esses jovens desde então. E aí é isso. A importância se reflete nisso, porque o voto deles tem o mesmo peso que o voto de uma pessoa que tem doutorado. Então eles precisam entender como é que esse voto se reflete em sua vida, como votar, quem de fato te representa, enfim, entender o mínimo do processo. É interessante perceber que esse ano o TSE anunciou que foi a menor porcentagem de jovens, né, inscritos para votar, né, então que tiraram seu título de eleitor. Saiu essa notícia e aí começou uma campanha gigantesca, então famosos participando, Anitta, né, então pessoas que têm influência participando para chamar realmente isso que o Juan acabou de falar, chamar esse jovem para a construção, né, desse voto, para ter seu primeiro voto, para construir essa consciência política. E assim, não sei se eu sou esperançoso, mas eu vi alguns dados também na palestra que a professora e o Juan deram de iniciação de liga, e eu vejo que está muito refletir que a participação hoje, né, as pessoas estão muito interessadas. A jornalista que vocês trouxeram para o debate, que teve a fala lá, falou que foram um dos maiores picos de audiência nos debates, né, na internet a gente também vê a galera muito incitava. Tudo bem que a polarização ajuda, mas eu sou esperançoso e eu acho que a participação tá crescendo. Eu acho isso positivo. Mas Fernanda queria falar antes da professora Tati dar o parecer dela. Eu também concordo com tu. Eu sinto que está crescendo mais essa participação. Eu falei no início, não lembro que eu sou jovem, mas assim, eu sou nova, eu tenho 19 anos, então falo por mim mesma e pelos meus amigos que eu senti na pele esse crescimento, essa interação política. Eu mesma me ponho dentro desse percentual. E eu acho que vale ressaltar que quando o Juan fala sobre saber votar, a gente não está sendo político aqui. A gente não está falando tem que votar em certa pessoa. A qualidade que ele fala, me corrija se eu estiver errada, é você entender em quem você está votando. Se aquelas pautas estão alinhadas com a sua, se realmente faz sentido o seu voto, ou se você só está sendo levado pela manada. Acho que é algo que vale a pena ressaltar e eu queria deixar isso pontuado antes da Tati começar a falar. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo, Fernanda. Acho que vocês já deram conta do recado aí. Eu só complemento o seguinte, gente, tanto do ponto de vista, assim, pensar a educação, né, como pensar a formação da juventude, né, assim, para uma participação política, a gente está falando da formação da próxima geração de cidadãos e cidadãs. Né? Então, né, sem dúvida que é um processo fundamental. Né? Eu acredito muito na educação política, né, a despeito, assim, do fato de que hoje a gente vive uma situação política muito complexa, né, sobre a qual eu posso falar um pouquinho mais aí adiante, né, sobre o que eu penso dessa polarização, desse hiperpartidarismo. Mas o fato é que, ainda assim, eu acredito nesse processo educacional. Acho que a educação política é necessário, sim. Acho que o engajamento da juventude é necessário, sim, porque é assim que a gente forma as próximas gerações de cidadãos e de representantes. Professora, eu queria que a senhora pontuasse isso que a senhora falou agora, dessa polarização, dessa questão. Eu queria conhecer essa sua opinião sobre isso. Certo, vamos lá. Bom, acho que todo mundo tem acompanhado, né, o que a gente está vivendo, né, nos últimos meses aí, diz respeito ao processo eleitoral. Né? Na verdade, não é uma coisa que vem de agora. Né? Eu acho que desde 2018, né, a gente já vem vivendo um processo de polarização, né, como alguns autores costumam chamar, né, em que a gente tem, de fato, assim, um esvaziamento do centro político. Aparentemente o centro ele virou um deserto, né, aqui no cenário político brasileiro. Então a gente tem uma extrema direita, né, hoje, né, assim, a gente tem um grupo, né, que está vinculado a ideias, né, e a valores de uma extrema direita, que inclusive é um fenômeno global, que não está presente só no Brasil. Exato. Né, mas países também, e a gente tem uma esquerda, né, ou algumas esquerdas, né, eu diria também, porque eu acho que, né, assim, a gente tem uma
uma variedade, um espectro, né, dentro do campo da esquerda. A direita, assim, né, a direita civilizada, né, como a gente costuma dizer, ela saiu muito enfraquecida desse processo eleitoral. Né? Se a gente pensar que o PSDB, por exemplo, que é um partido super tradicional, né, da direita brasileira, acho que não elegeu nem 20 deputados. Né? Então, assim, é muito pouco. Se a gente pensar, eles já tiveram mais de 100 deputados. Gente, né? A esquerda está muito quebrada. Não está conseguindo se juntar em pautas que a zona está diz respeito à própria natureza da esquerda, que é um campo mais diverso, né, e mais aberto à diversidade. Né, enquanto a extrema-direita se apega ali, né, quando a gente fala de bolhas, inclusive, né, eu acho que é isso, é uma bolha muito densa, né, essa bolha da extrema-direita. Né, tem um conjunto de valores e crenças ali, de ideias que ficam circulando, né, e que são muito consolidadas. Então, assim, eu vejo, sabe, assim, até fico pensando nessa questão da participação, né, porque hoje está todo mundo participando, está todo mundo muito envolvido, né, na vida política. Por um lado, isso é positivo, sim. Por outro lado, sabe, me preocupa esse, como é que eu posso dizer, uma espécie de hiperladismo que a gente está vivendo. Sabe, cada um tem o seu lado, e o outro lado é impossível. O outro lado, ele é inconcebível, ele é imponderável, ele é algo que a gente não consegue dialogar. Aquela coisa radical, né? Exatamente. Isso não é positivo. Isso não é positivo, né, assim, do ponto de vista democrático, né, do ponto de vista de sociedade, de um projeto de sociedade, do ponto de vista de impacto social, porque, afinal de contas, 50 milhões de pessoas votaram em Bolsonaro, 56 milhões votaram em Lula, né, no primeiro turno, e essas pessoas estão completamente apartadas, aparentemente. Né, assim, então, assim, em algum momento, esses grupos vão ter que conversar, eles vão ter que se encontrar, eles vão ter que dialogar. Né, assim, algum caminho tem que ser possível nesse sentido. Alguém vai ganhar e vai ter que rolar esse diálogo. Uma coisa que eu vejo muito é que estão tratando líderes políticos como celebridades, ídolos pop, e utilizando a imagem dele como se fosse cantora, sei lá, Taylor Swift e Demi Lovato. Eles não são estrelas, eles são pessoas que estão ali para representar a gente. Então, mas isso é um fruto natural do próprio populismo e muitas vezes, inclusive, um populismo barato, como diria. É o histórico brasileiro, né? Sim, já elegemos presidentes que varriam vassouras. Então, como diria o Exato. próprio Reinaldo, transformaram a eleição em disputa de futebol. Simples. Exato. É um espetáculo, né? É um espetáculo, mas isso não é um privilégio brasileiro, não, viu, gente? A gente foi em outros países, a gente vê coisas muito, muito parecidas. Né? Mas Com o que eu acho certeza. que é peculiar, né, desse nosso momento, né, é justamente esse hiperpartidarismo, esse hiperladismo, sabe? E aí, inclusive, isso aí, talvez antecipando aí uma pergunta, mas é difícil não falar sobre isso, né? E esse fato de que as pessoas estão muito, né, assim, agarradas à sua posição, contribui, inclusive, com fenômenos como disseminação de fake news, sabe? Porque as pessoas têm uma dificuldade de aceitar o contraditório, né? Tem uma tendência a aceitar toda informação que reforce as suas crenças, que reforce a sua visão de mundo, independente se aquilo é verdade ou não, se aquilo é manipulado ou não, se aquilo está fora de contexto, sabe? Então, assim, né, a disseminação de fake news, que é uma coisa que muito se fala hoje, né? A gente está aí vendo todo o TSE agindo, né? Toda hora uma coisa nova, né? Tem relação com isso também, com o fato de que as pessoas estão muito fechadas na sua posição política, que as pessoas não estão abertas, né, à possibilidade de diálogo. É claro que, assim, eu que estou no campo progressista, particularmente, tenho dificuldade, é claro. Né, assim, é difícil a gente, né, estabelecer um diálogo com aquilo que, para a gente, está no campo da incivilidade, está no campo da barbárie. Né, assim, é muito difícil, né? Mas, em algum momento, a sociedade brasileira vai ter que voltar para alguma normalidade. Sabe? Aquilo que é bárbaro vai ter que deixar, né, assim, de ser, ou vai ter que deixar de existir, ou pelo menos a gente espera que isso aconteça em algum momento, né, assim, porque não é possível, né, de fato, não é possível que a gente permaneça por muito mais tempo, porque senão vai ser uma ruptura, né, não dá, a sociedade não aguenta mais, o tecido social já está tão esgarçado, sabe, assim, que, enfim, alguma coisa pode acontecer. Diga, Juan. Às vezes parece que não sei, dá uma noção assim que a gente perdeu a civilidade em si mesmo, perdeu essa coisa da democracia, do diálogo, né? Essa conversa mesmo. Antes eu acho que a gente conversava muito mais sobre pautas, hoje é essa coisa do cada lado, cada um de cada lado, e ninguém escuta nada, só compartilha aquilo que reafirma o discurso que você tem já pré-determinado, e aí a gente vai levando cada um no seu, ninguém abre para discussão, né? Coisas que parecem óbvias,
ao meu ver. Então tem coisas que são palpáveis, mas a gente não consegue, eu não consigo abrir. Isso aí é uma coisa pessoal minha mesmo. Eu tento abrir, tem alguns amigos que eu consigo conversar sobre isso, mas tem pessoas que não dá aquela vontade. Às vezes é melhor a gente deixar. E aí eu não sei nem se é o certo que eu faço, né? Mas acho que é cansaço mesmo, professora. Principalmente Intoxicação agora. eleitoral. É um cansaço, assim, principalmente agora depois de 3 meses conversando sobre isso, de 1 mês a mais de um segundo turno, parece que você tá assim, Um respirando mês a mais no ofegante, segundo turno dá esse cansaço. não é? Nossa senhora, é tenso ficar mais esse tempo na expectativa Uma e semana mais era muito pouco, discussões. achei um mês exaustivo, mas é necessário. Exatamente. E eu acho que tudo volta para a comunicação, que querendo ou não é o nosso curso aqui, o meu de Luan e Tati. Puxa o Juan também, porque ele tá nesse mundo de liga acadêmica e sabe que comunicação é importante. Vai sim, você escolheu uma professora da área de publicidade para ser sua coordenadora, então sim, você está Já automaticamente tá em no comunicação. pezinho, ele já tá com o Conheceu o pezinho lá, DCOS? Já tá no já mundo. é outro patamar. Exatamente. Mas assim, eu sei que o papo aqui foi muito bom, muito Nossa. intenso. Eu tenho umas 15 pautas para ficar aqui a noite toda, mas Nossa, eu conversava até amanhã com vocês, gente, não, o sinceramente. pouco foi surgindo, fica quieta, que a gente tem que finalizar esse episódio. E se você, meu caro ouvinte, ainda tem dúvidas, que eu sei que você tem, participa da Liga Acadêmica, entre em contato com a Tati, segue eles no Instagram e vai dar tudo certo. Eu queria muito saber de vocês, se vocês queriam pontuar alguma coisa antes de a gente partir para finalizar nosso programa, se vocês queriam pontuar alguma coisa. O próprio Instagram da Liga, LarPP, UFES, então sigam o Instagram da Liga, é bem verdinho. Tem alguns conteúdos prontos, mas já que eles trouxeram essas dúvidas, essa necessidade de participar, mandem direct, comentem, interajam, podem participar, porque a gente está disposto, né, predisposto para dirimir essas dúvidas, para servir de fato. Então entrem em contato com a gente, os que ouviram e gostaram da gente. Eu sou a professora de publicidade, mas o Juan já fez o papel direitinho aí de divulgar. Aprendeu certo. Gente, lembrando que vai estar linkado aqui embaixo, né? Então, na descrição do episódio vai estar linkado o arroba deles. Também no nosso Instagram você consegue encontrá-los. E eu queria deixar uma mensagem antes da gente partir para o próximo, pro Off da Off, que é o seguinte, quando eles fizerem alguma ação, próxima aula, próximo simpósios, o que eles fizerem, participem. É muito importante, tanto por nossa conversa que a gente teve agora, como uma forma de agregação pessoal mesmo. Eu particularmente nasci numa família que falava sobre política, então para mim talvez seja mais tranquilo falar sobre isso, mas a aula que eu tive, eu falo aula mesmo com letras maiúsculas, né, da inauguração da Liga, com as pessoas que eles convidaram, com a explanação da professora Tatiana, foi uma coisa que eu pedi depois do slide que ela colocou e fiquei lendo e relembrando da fala dela. E assim, coisas para você levar para a vida mesmo, de verdade. Você começa a enxergar o Brasil por outra ótica, entende? Então, assim, eu entrei, não é demagogia, eu entrei na sala com uma mentalidade, saí com outra, e logo na sala mesmo conversei com a orientadora da oficina, que é a professora Valéria, e já conversei com a Fernanda para a gente fazer esse convite, pela importância do tema e também por saber, como a gente já falou aqui, que nós somos pessoas políticas e isso atravessa a gente dia sim também. É isso. Vale ressaltar que quando você entra nesse mundo político, não tô falando que você vai se eleger ou algo do gênero, mas quando você começa a entender, algumas vendas são tiradas. Às vezes é bem doloroso tirar essas vendas e começar a entender o que está acontecendo, porque você fica em choque quando se depara com o que rolava nessa escuridão da... Acho que o termo é ignorância, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido de não saber o que está acontecendo. Acho que é um termo que se encaixa bem. E antes que eu comece a filosofar, perdão, é mania de escritora, eu começo e eu não paro. Bora pro off da off? Vamos embora, o off da off.
Off da Off é o último quadro do nosso programa. E aqui a gente traz algumas dicas para vocês, ouvintes que vão ficar sem a gente nas próximas 2 semanas, na verdade 1 semana e meia, considerando que esse episódio está saindo um pouquinho mais tarde que o habitual. Pois é, gente, e a gente traz sempre dica de livro, filme, série, música, canal no YouTube. Qualquer coisa que a gente queira passar para vocês de indicação. Mas eu vou deixar aqui primeiro que nossos convidados falem a indicação deles. Então, Tati, o que é que você trouxe pra gente hoje? Então, eu queria sugerir um livro que eu acabei de ler, que o título dele é O Diálogo Possível, tá? Uma reconstrução do debate público brasileiro, porque tem tudo a ver aqui com o tema da Liga, com o nosso podcast. Foi um livro escrito pelo Francisco Bosco, né? Ele que é psicanalista, analista político, né? Ele faz uma análise bem interessante do cenário político, né, contemporâneo, assim, como nós chegamos a esse ponto, e de uma maneira muito ponderada, eu diria até corajosa, sabe? Muito corajosa, né? Porque eventualmente ele faz algumas críticas, assim, inclusive ao campo progressista, né? Ao campo da esquerda, né? Que eventualmente, né? Assim, às vezes alguns analistas têm uma dificuldade maior, né? Para fazer esse tipo de crítica, mas ele é muito ponderado, assim. Eu achei a análise dele muito justa, muito honesta, né? É um livro bem interessante aí que certamente vai entrar nos meus cursos, inclusive aí já fica o spoiler para os meus futuros alunos, né? Porque eu quero. Gostei bastante. Música, professora. Música? Pode ser filme? Pode ser filme. Ah, pronto. Lembrei de um filme que eu assisti nesse final de semana, que é um filme, o título é O Conformista. É um filme de 1970, do Bernardo Bertolucci. Bertolucci, que é um diretor italiano, né? E é um filme, eu não conhecia esse filme, eu conheço muita coisa do Bertolucci, mas esse filme apareceu no MUBI, assim, sabe? Do nada. Eu digo, vou assistir pra ver, né? Assim, e fiquei encantada. É um filme belíssimo, assim, com excelentes atuações, e conta a história de um fascista, inclusive. Né? Assim, o personagem principal, o Marcello, né? Enfim, é um ativista, né? Do regime fascista mesmo, né? Do fascismo italiano, lá na época do Mussolini. É isso. E aí ele tem uma relação, tem uma história de amor também, né? Como, né, todo bom filme. Né? Eu achei um filme belíssimo, muito interessante e que retrata uma época histórica, né? Assim, a gente fala sempre de fascismo, né? Hoje em dia está muito em alta, né? Assim, né? Porque o fascismo, questão de fascista e coisa e tal, né? Eu acho que é um filme que ajuda a gente a entender um pouco também daquele contexto histórico, né? Como o fascismo, de fato, né, se estabeleceu ali naquela sociedade. Já anotei aqui, gente. Adoro o filme e já vou assistir esse final de semana. Eu adorei, assista mesmo. Sua vez, vamos. Eu gosto de coisas velhas, né? Então, de novo. Abraham Kuyper, O Problema da Pobreza, seria o livro. Livro pequeno, 70 páginas, só pra refletir um pouco. E... Achei que você seria irônico quando você falou livro pequeno. Não, pequeno, 70 páginas, tranquilo. E filme, eu pensei muito, mas não consegui definir um bem, então A Lista de Schindler. Legal, bom filme. Fernanda, quer ir antes? Bora. Pela primeira vez nos episódios da oficina, eu vou indicar algo que tem a ver com o tema. Eu só indico dorama. Que normalmente eu uso minhas indicações para fugir do caos da humanidade. Porém, eu vou indicar um documentário da Netflix chamado Guerra do Brasil.doc, que foi um documentário que eu conheci durante o meu ensino médio, não que tenha tanto tempo assim, que ele retrata cada período do Brasil. Então ele fala sobre o período chegada dos portugueses aqui, mas do ponto de vista de um cientista político indígena. Então, ele dá o parecer dele sobre esse período. Fala também sobre o período das brigas entre o PCC, assim, a parte... São vários episódios focados em temas diferentes, então foi algo que eu gostei muito quando eu assisti. Eu deixo aqui a minha recomendação. Bacana demais. Gente, eu vou indicar um documentário, então, relacionado ao tema também. O documentário se chama Quebrando Mitos, a frágil e catastrófica masculinidade de Bolsonaro. É muito bacana, é um documentário que está disponível no YouTube, então disponível para todo mundo. É um documentário dirigido por Fernando Grostein, né, que é o cara que fez o Quebrando Tabus, né, o documentário Quebrando Tabus, super premiado, super renomado.
irmão de Luciano Huck, né? Tem esse detalhe também. Então, se você for fofoqueiro, já se interessa em ficar irmão de Luciano Huck. Mas o documentário é muito bacana, traz uma trajetória grande de como essa masculinidade, como ele incorpora essa masculinidade para fazer isso do discurso, né? E como isso é frágil e inconsistente. A gente que está mais nesse campo, como a professora falou, a gente consegue enxergar isso mais claramente. Mas você que às vezes não tem, talvez alguém que esteja perto para conversar sobre essas coisas, é interessante esses documentários para você ter essa visão. Então, Quebrando Mitos, a frágil e catastrófica masculinidade de Bolsonaro, disponível no YouTube para todo mundo assistir, tá bem? Fechamos então. Esse é o fim do episódio de hoje. Obrigado, Tati e Juan, por participar desse programa com a gente. Foi um prazer ter vocês aqui nesse papo que foi muito bom, sinceramente. Deu o gás da noite. Olha aqui, vocês estão vendo a minha cara, eu estou aqui. E deu para conversar muito sobre isso, eu ficaria por muito tempo. Eu queria que antes da gente ir embora, vocês deixassem suas redes sociais. Como é que a gente segue vocês, entra em contato com vocês, dê um biscoito, se quiserem deixar o arroba. Já aproveita e deixa o arroba de novo da Liga. Tati. Gente, na verdade, as minhas redes sociais, elas não são tão voltadas assim para divulgação do meu trabalho, né? Até deveriam ser, mas nesse caso eu prefiro não divulgá-las porque, né, acho que não tem tanta informação de interesse público nesse sentido. Mas aí eu reitero, né, assim, eu reforço aí a divulgação do Instagram da Liga, né, que é o nosso principal canal de comunicação nesse momento. Então segue lá, @larpp, busca lá a gente, interage, curte, compartilha, a gente tem. O Insta de Tati é incentivo para você fazer esporte. Eu tô assim de começar a correr para acompanhar o ritmo da professora. Todo mundo está escutando procurando agora. Assim, cadê? Olha pra isso, não me salteando a partir de agora, né? Tá certo. Boa, professora. Reitero, né? Sigam o Instagram da LARPP UFES e o meu é como tá aqui, né? sr.juangabriel. sr.juangabriel. Não era esse, mas aí para me apresentar para as pessoas eu coloquei um mais apresentável, fica mais tranquilo. Então lá eu já gosto de postar uma coisinha ou outra, de dar uma militada, então podem apedrejar, eu gosto. Massa, o debate é sempre positivo, né? Então, galera, é isso por hoje. Lembrando que os episódios do Oficializando são quinzenais e são postados sempre às 10 horas da quinta-feira. E lembrando, esse foi um episódio excepcional nessa segunda. Exato, gente. E para você que tá com saudade do Drops da Nath, lembrando para vocês que sai dia programa sem programa não. Então, no próximo programa, pode se preparar que vem Drops da Nath. Coloridamente. Você vai estar de volta, certo? Exatamente. E a Nath, ela sempre vem nos episódios que a gente não tem convidados da UFES. Então, pra deixar o gostinho da UFES em todos os episódios. Aí a gente, dos que tem pessoal de fora, a gente traz a Nath só pra manter a linha. Então segue a gente, acompanha a gente lá no @oficializandopod. Pra entender tudo o que rola aqui no podcast. Mas também segue a gente na Oficina J, acompanha os nossos trabalhos, contrata a gente. Eu, como diretora financeira, deixo vocês contratarem nossos serviços, sempre bom. E é isso. Eu sou o @LuanFAragão no Instagram. E eu sou Fernanda Dias aqui e no Instagram Dias, Dias com 2 As e um underline no final. Que depois de muito me encherem a paciência, eu deixei um pouco mais apresentável para passar para vocês. Eu consegui fazer ela mudar o name dela. Consegui. Eu ainda sou apegada ao anterior, eu vou deixar isso aqui claro. Mas por problemas em pronúncia e em comunicação, aí está a minha mudança. Gente, muitíssimo obrigado. Um beijão e até a próxima. Tchau, gente. Até lá. O podcast Oficializando é uma produção da Oficina Propaganda EJ. Este episódio foi escrito por Bruna Bonfim e Carmen Beatriz, apresentado por Fernanda Dias e Luan Fernando,
E a edição é de Valnei Criscuolo.